Vamos lá, pessoal do segundo ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre potência elétrica, energia e leis de Ohm, tá? Bem, antes disso a gente vai falar um pouco sobre efeito Joule, lembrando para vocês que a gente já inicia falando um pouco sobre o que é corrente elétrica, tá? Ah, Lembrando para vocês que corrente elétrica, o que a gente já colocou, eu já coloquei em algumas aulas aqui, principalmente o pessoal do terceiro ano, ela é na realidade definida como cargas em movimento, tá? E essa carga é definida por carga em movimento em um condutor qualquer, tá? Portadores de carga que se movimentam dentro desse condutor, ou seja, quantidade de cargas por tempo, tá? E antes disso a gente fala um pouco sobre efeito Joule. Lembrando que a corrente elétrica é o resultado da movimentação de ânions, cátions ou elétrons livres, como já vimos, né? Ao existir uma corrente elétrica, partículas que estão em movimento acabam colidindo uns com as outras, né, na parte de um condutor que se encontra em repouso, causando uma excitação por sua vez e irá produzir o que nós chamamos um aquecimento, que é chamado de efeito Joule, tá, pessoal? Então, por que a gente está falando sobre efeito Joule? Porque, na realidade, a gente... na prática, o efeito Joule ele é uma conversão de energia de origem elétrica e uma conversão de energia de origem térmica, tá? Através de uma corrente que passa por um fio, um condutor qualquer, tá? Então, o aquecimento no fio pode ser medido pela lei de Joule, que é matematicamente expressa por... a gente tem aqui, nesse caso aqui, o Q que é igual ao I ao quadrado, né? Nesse caso aqui, vezes a resistência, vezes o tempo aqui. Ele está mostrando que o tempo aqui, ó, é o tempo pelo qual a corrente passa pelo condutor, tá? Nesse caso aqui, o I é a intensidade da corrente e o R é a resistência, ou seja, o aquecimento aqui ele é diretamente proporcional à corrente ao quadrado, tá? Ou seja, é igual a corrente ao quadrado multiplicado pela resistência vezes o tempo. A relação é válida desde que a intensidade da corrente seja constante durante o intervalo de tempo de ocorrência. Mas basicamente, pessoal, a gente fala um pouco sobre efeito Joule, né? Só a princípio, a gente ainda vai falar um pouco mais nas aulas posteriores, tá? Mas eu queria aqui nesse slide falar um pouco sobre potência elétrica. E o que é potência? Na realidade, pessoal, a potência ela é uma grandeza física associada a várias áreas da física, tá, pessoal? Então, você vê potência em gravitação, potência em termodinâmica, potência em eletricidade, potência em magnetismo, ou seja, ela é uma definição mais abstrata, tá, da física. Todas as áreas existem, tem como você definir a potência em termos de cada uma das grandezas relacionadas a cada uma delas, tá? Então, a potência elétrica, nesse caso aqui, para o estudo de eletricidade, dissipada por um condutor é definido como a quantidade de energia térmica, tá? Que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Então, você tem aqui o POT, né, que é a potência definida por energia por tempo. Na realidade, tem muitos livros que definem potência como trabalho por tempo. E aí a gente vai ter que lembrar lá da definição que eu já tenho falado várias vezes, que, na realidade, a energia e trabalho são grandezas intimamente ligadas e a gente consegue definir uma com relação à outra, tá? Então, potência pode ser definida tanto como trabalho por tempo, como energia por tempo, tá bom? Tudo bem, a potência elétrica, né, a unidade utilizada por ela, nesse caso aqui é o watt, né, que na realidade é uma outra unidade que você cria através dos joules por segundo, porque é energia por tempo, tá? Então, na análise dimensional você pode dizer que a potência é em joules por segundo ou em watts, tá bom? Né, ao considerar que toda energia perdida em um circuito é resultado do efeito Joule, admitimos que a energia transformada em calor é igual à energia perdida por uma carga que passa pelo condutor. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, quando você define a potência como sendo a energia térmica, na realidade, você está levando em consideração que toda a energia térmica que passava pelo aquele condutor, né, energia necessária para o fluxo de cargas naquele condutor, através da corrente elétrica, ela foi convertida em energia térmica, e é por isso que a gente consegue e a gente define dessa forma, nesse caso, a potência de energia dissipada, tá? A gente pode até, vocês vão ver muito esse termo quando a gente for falar sobre potência em elementos de circuito, por exemplo, resistores, tá? Bem, a potência elétrica, a gente pode escrever ela como sendo, como a gente já disse para vocês, energia por tempo. A gente sabe que a energia, nesse caso aqui, energia pode ser carga multiplicada por velocidade, tá? E aqui a gente está pensando aqui em energia, nesse caso aqui, elétrica, tá?
Então a gente pode considerar também que a energia é dada por a carga pela DDP, tá? E aqui a gente está escrevendo agora a ideia, né? A equação de energia em termos do potencial elétrico, tá? E aí a gente lembra que a DDP, que nesse caso é o U aí, né? Ele tem a ver com a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, e aí a gente já relaciona isso com a parte de circuitos também, que serão as aplicações práticas, né? Para o estudo dessa parte da física, tá? Que serão as aplicações mais práticas, a gente vai colocar nesses próximos slides para vocês, tá? A potência dada aqui em termos da minha DDP da carga e do tempo é dada por um módulo da carga, nesse caso a carga de cada portador de carga, multiplicado pela diferença de potencial, que a gente pode pensar até numa carga total, tá? Multiplicado pela diferença potencial dividido pelo intervalo de tempo. Como a corrente era dada pela carga por tempo, a gente pode escrever esse módulo de Q por T como sendo I, tá? Que é a corrente. Então a gente pode escrever agora a potência como sendo a DDP multiplicado pela corrente, tá? Por que escrever dessa forma? Porque na realidade, na prática, o que você mede é a corrente, tá? Então, para fins práticos ou para resolução de exercícios também, eles vão colocar muito a definição de potência, principalmente em elementos de circuito, como sendo relacionado à corrente e à DDP, tá ok, pessoal? Bem, a potência elétrica, pela primeira lei de Ohm, né, nós temos que, lembrando que a primeira lei de Ohm diz que a resistência é dada pela DDP pela corrente, tá? Ou seja, essa resistência, nesse caso aqui, está relacionada à resistência de um material qualquer dificultar a passagem ou não de carga. A gente pode pensar não só em resistência de elementos de circuito, mas do próprio material, um fio condutor, qualquer outro tipo de condutor, existe uma resistência também dele mesmo, no próprio material que oferece sobre esse fluxo de carga que permeia por ele, tá? Então nós podemos definir duas formas que relacionam a potência elétrica com a resistência, tá? Se a resistência, nesse caso aqui, dada pela primeira lei de Ohm, é dada pela DDP por a corrente, a gente pode escrever aqui a potência como sendo a DDP vezes a corrente, como pela equação anterior, tá? A DDP a gente pode escrever como R vezes I, é só você fazer o cruz credo aqui. Então a gente pode escrever, na realidade, se você substituir aqui a 2 na 1, você pode escrever a potência como sendo a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado, ou você pode escrever a potência como sendo a DDP ao quadrado multiplicado dividido pela resistência, tá? Essas duas maneiras de você escrever a potência em dados de resistência e corrente, ou em DDP e resistência, tá ok? Bem, pelas leis de Ohm, pessoal, a gente relaciona muito, né, as leis de Ohm com os elementos de circuito, né, principalmente que o mais, né, na verdade, o elemento de circuito mais básico que a gente inicia o estudo é o que nós chamamos de resistor, tá? Então, resistor e resistência, né? O resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem de corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule, tá? Então essa é o papel do resistor em um circuito elétrico qualquer. Existem resistores em ferros elétricos, chuveiros elétricos, chapinhas e qualquer outro tipo de secador de cabelo, né? Qualquer outro tipo de equipamento que possa fazer esse tipo de conversão, tá? De energia elétrica em energia térmica, tá, pessoal? A resistência, como a gente já falou anteriormente, é a dificuldade que o resistor apresenta a passagem de corrente elétrica, né? A unidade da resistência elétrica ela é chamada ohm, né? E é abreviado pela letra grega ohm, né? Em homenagem ao cientista lá, tá? A resistência de 1 ohm é equivalente a 1 volt por ampere. A gente vai ver porque na realidade a resistência é dada por DDP por corrente, tá? Bem, o valor da resistência de um dado resistor é escrito no seu exterior, então aqui existem as regras de como é que eles colocam para, né, para a gente poder entender, né, a pessoa que trabalha com circuitos elétricos, saber como é que, através desses códigos de cores aqui, quais são a resistência de cada um dos resistores, né? Existe uma tabela também que mostra esse tipo de, né, essa nomenclatura, tá? Aqui ele explica detalhadamente, né, como é que a gente vai associar cada um dos resistores, né, na prática para a pessoa que trabalha na área, né, através daquele código de cores, tá? Bem, e aqui a gente vai falar um pouco sobre leis de Ohm, né, só fazendo mais
de uma maneira mais didática, né, de destrinchar cada uma delas de uma maneira mais didática, tá, pessoal? Então, lembrando que o homem foi um físico e matemático alemão que viveu entre os anos 789 e 854 e realizou experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimento. O que foi que ele verificou na prática, né? Ele verificou com as experiências que a resistência elétrica de um condutor ela era proporcional ao seu comprimento, né? Ou seja, quanto maior o comprimento do condutor, né, maior, nesse caso aqui, a resistência, tá? Inversamente proporcional à área de seção transversal, que nesse caso seria a área de seção quando você tem um corte, né? Quando você faz um corte, então se você tem, por exemplo, a área de seção transversal de um condutor cilíndrico, é um círculo, né? Seria essa área de onde, né, basicamente as cargas poderiam passar, que na realidade elas passam mais pela região, né, da superfície, por fora, tá? Então existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional a DDP, tá? A partir das observações, ele publicou, né, ele definiu o conceito de resistência elétrica, ou seja, foi ele que trabalhou com isso primeiramente, por isso colocaram, né, a unidade como ohm. Em 1827 ele publicou o resultado, né, daquele que se tornou o seu mais importante trabalho, o circuito galvânico examinado matematicamente. Então você pode ver tudo isso aí através desse link aí, tá, pessoal? E o que foi que ele colocou, né, o que ele escreveu como lei, né? Então, por que a primeira lei de Ohm diz? Ele, através do trabalho, ele definiu que os conhecimentos de hoje que a gente conhece como lei de Ohm, e essa lei diz que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor ela é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. O que isso quer dizer? Que R é igual sobre I, como a gente já tinha visto lá naquele slide anterior, ou seja, a resistência é igual a DDP dividida pela corrente, inversamente proporcional à corrente, tá? Ou a gente pode escrever também, né, a DDP como sendo a resistência multiplicada pela corrente. Isso é o que define a primeira lei de Ohm, tá? E por isso que a gente conseguiu definir potência através da primeira lei de Ohm lá naqueles primeiros slides, tá, pessoal? Aqui ele mostra a diferença que existe entre o resistor ôhmico, né, que são resistores que obedecem à lei de Ohm. Você percebe que a relação que existe entre a DDP e a corrente é uma relação linear, pelo esse primeiro gráfico. O resistor não ôhmico, né, que não obedece à lei de Ohm, eles têm uma relação entre a corrente e a diferença de potencial exponencial, tá? Quase que exponencial, ok? Tem alguns exemplos para que vocês possam fazer, tá? Vocês olharem e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, que a gente tira essas dúvidas sobre esses exemplos, mas são exercícios resolvidos, tá, pessoal? Bem, aqui a gente vai destrinchar a segunda e última lei de Ohm, tá? Essa segunda lei de Ohm, né, ela diz que a partir de suas experiências com fios condutores diferentes, né, espessuras e comprimento, o Ohm verificou que, nesse caso da segunda lei de Ohm, ele escreve a resistência, nesse caso aqui, como fator de outras grandezas físicas relacionadas ao próprio condutor, tá, pessoal? Então, ela é diretamente proporcional, por exemplo, ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal, tá? E essa área de seção, o comprimento e a área de seção transversal, eles são termos que estão entre uma razão e multiplicativos por essa grandeza física aqui, que tem a ver também, que está relacionado, na realidade, com o tipo de material que você está trabalhando, ou seja, o tipo de material que o seu condutor é feito, tá bom? Que é chamado de resistividade, tá, pessoal? Bem, o que ele, né, aqui em termos práticos, né, em forma de diagramas, ele tá mostrando aqui que se você tem, por exemplo, um condutor cilíndrico, tá? Aqui é a que nós chamamos de área de seção reta, né, ou área de seção transversal, tá? Percebe que a área de seção transversal de um cilindro, que nesse caso aqui é um círculo, né? A gente pode chamar de uma circunferência. Essa área ela é bem conhecida, né? Existe maneira de se calcular ela, tá? Que é o comprimento dela. E a relação que existe entre a resistência desse tipo de... nesse caso aqui, desse fio condutor, desse condutor aqui, que pode ser feito de uma liga metálica ou não, tá? Ela é dada pela resistividade multiplicado pelo seu comprimento, que nesse caso aqui é dado por ela, dividido pela sua área de seção transversal, tá ok? Se você aumenta aqui, ó, e é isso que ele quer deixar claro nesse slide, se você aumenta a área de seção transversal, ou seja, se você coloca um 2 multiplicando aqui, se você aumenta, você na realidade está diminuindo a resistência, tá? Se você
aumenta a área de seção transversal. Se você aumenta o comprimento, na verdade você está aumentando a resistência do material. É isso que ele mostra, ou seja, você tem como, a partir disso, fazer manipulações, né, nessas formas. Isso que, na realidade, isso na prática quer dizer que a relação entre resistência, né, ela tem muito a ver com a geometria, né, do tipo de condutor, ou seja, com o tamanho e com a forma com que ele tem, tá? Com que o seu condutor ele é feito, tá? Bem, a resistividade de material depende da temperatura, obviamente. Isso quer dizer que essa resistividade aqui, né, ela vai depender da temperatura. Essa grandeza que a gente definiu anteriormente, né, essa resistividade aqui, que define que na realidade ela é uma constante, né, a princípio para a gente aqui, ela depende diretamente da temperatura, certo? Ou seja, basicamente a resistência de um material depende da forma geométrica dele e da temperatura, tá ok? É isso que a segunda lei de Ohm diz para a gente. A resistência de um material depende da temperatura, a resistividade aumentando quando se aquece um condutor na maior parte dos casos. Então, se você tem aqui uma dependência, né, da resistividade, que é igual a uma outra, nesse caso aqui, uma outra constante, né, a resistividade, por exemplo, no vácuo, multiplicado por 1 mais, nesse caso aqui, um alfa, que é uma constante qualquer, tá? Multiplicado pela variação da temperatura. O que importa é que, na realidade, a resistividade, que é essa grandeza aqui, ela é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou seja, ela depende da sua temperatura, e essas duas, nesse caso aqui, duas constantes aqui, podem depender basicamente da forma do material. Se você substituir essa resistividade na equação anterior, você, na realidade, vai obter que a resistência, né, depende de uma resistência, né, e a gente pode pensar até numa resistência associada ao vácuo, né, multiplicado por 1 mais o alfa multiplicado pela variação da temperatura, ou seja, a resistência do condutor depende da temperatura, assim como a resistividade depende da temperatura também, tá? E aí a gente vê isso, né, nesse slide, né, que ele mostra que o aumento da resistividade e da resistência, né, dos metais com temperatura deve se explicar pelo aumento da agitação, né, da térmica, né, dos átomos que constituem o material, ou seja, à medida que você aumenta a temperatura, você está fazendo com que as partículas, né, desse material elas consigam se mover de maneira mais, nesse caso aqui, mais fácil, né? A gente pode pensar assim. E aí ele mostra aqui alguns exemplos, né? Algumas exceções. O grafite, onde o efeito é compensado, é superado pelo aumento da quantidade de elétrons livres, né? Algumas ligas metálicas, onde esses dois efeitos praticamente se equilibram, né? Então, ele mostra aí na prática o que acontece, tá, pessoal? Bem, pessoal, para um outro elemento do circuito, e tudo isso aqui a gente está falando só a princípio, depois a gente vai ter que explanar isso numa aula de circuitos elétricos para você. Nós temos o que nós chamamos de reostato, que ele é um dispositivo que apresenta resistência variável, tá? Vale se colocar esse exemplo, nesse caso aqui, esse elemento de circuito aqui, porque se você parar para pensar, ele também é um tipo de circuito que obedece às leis de Ohm, tá? Haja visto que, na realidade, ele é um tipo de elemento do circuito que oferece também uma resistência, porém uma resistência que tem um certo grau de regulagem, né? Ou seja, ela é variável, né, com o tempo, tá? Os reostatos podem ser utilizados para ajustar características de geradores elétricos, reduzir a intensidade de iluminação, isso a gente vê na prática em várias lâmpadas que são ajustáveis, tá? E controlar a velocidade de motores elétricos, tá? Aí ele mostra alguns esquemas de reostatos, tá, pessoal? Aqui tem algumas referências, tá? E aqui alguns exemplos que eu vou deixar para vocês fazerem e me procurarem, na verdade, entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá, pessoal? Bem, pessoal, essa aula de hoje é uma aula introdutória, né, mais especificamente, não só falando de potência, que é uma definição bem básica, né, que é aplicada a todas as áreas da física, mas especificamente falando a parte inicial de elementos do circuito, a gente ainda vai voltar e explicar mais para vocês sobre o que são correntes, tá? E a partir disso introduzir todos esses elementos que nós chamamos de eletrodinâmica, tá? Para colocar tudo isso dentro de
uma aula de circuitos, explicar como é que se resolve problemas com circuitos elétricos, tá? Lembrando a vocês que pediria a vocês que vocês fizessem as atividades do Tarefa Online, tá? Porque eu estou acompanhando lá pela plataforma, e dizer para vocês que nas próximas semanas eu estarei enviando algumas avaliações para vocês resolverem na plataforma, para que eu possa estar aí montando essa para estar avaliando vocês e colocando as notas de vocês, tá? Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.